A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa data 3/12 de 2025, sábado, aqui às 13h48 da tarde. Vamos começar o culto em Mateus capítulo 10. Resumo do capítulo: Jesus envia os 12 discípulos para ensinar e pregar. Ele os equipou para este ministério, com poder sobre demônios e enfermidade. 10:1-5. Seus poderes, no entanto, não deveriam ser usados em proveito próprio. A semelhança de Cristo, deveriam viajar em condições de pobreza e depender das pessoas a quem ministravam, para satisfazer suas necessidades básicas de alimentação e hospedagem. VV 6:15. Jesus os adverte a que espere por hostilidade, bem como por boas-vindas, algo que os crentes conheciam através dos tempos. Seu objetivo, como o nosso, não era o sucesso ou a popularidade, mas viver com humildade, como fez Jesus, confiando no Pai como nosso exemplo, recusando temer ao homem. VV 16:31. A mensagem que os discípulos levam é a mais importante do mundo. Não é uma mensagem com a intenção de trazer a paz ao mundo, pois ela suscitará oposição. Não obstante, sua aceitação ou rejeição é que determina o destino eterno de cada pessoa. VV 32:42. Versículo-chave 10:24. Devemos viver como Jesus viveu. Aplicação pessoal: procure a humildade, não o sucesso. Conceito-chave: discípulo, P657. Milagre, P57. Paz, PP 427. 815. Conhecimento, P120. A cruz do crente, P618. É verdade. Se vocês do outro lado não forem humilde, nunca vai ter sucesso nessa vida. Porque primeiro vem a humildade, depois vem o sucesso. É isso que está querendo dizer. Primeiro humildade, depois vai vir o sucesso. Não procure o sucesso se você não é humilde. Se você não for humilde, nunca terá sucesso em lugar nenhum. Destaque: ilustração, nem alforge. 10:10. O alforge, chamado de bolsa, em versões mais antigas, servia para levar alimento para a jornada. Moedas era embrulhada nas dobras do cinto, atada na cintura dos viajantes. Os 12. 10:2-4. Sempre que os 12 são alistados, MC 3:16-19, LC 6:3-16, AT 1:13, ou ainda quando apenas alguns são mencionados, Pedro encabeça a lista. Não há qualquer dúvida de que Pedro era o principal apóstolo, marcado ao mesmo tempo pela fraqueza e pelo caráter forte. P 711. Somente as de Israel, 10:6. Por que Jesus teria orientado os 12 a irem somente ao encontro dos judeus? A resposta aparece em 10:7. Na época, deveriam pregar que o reino prometido por Jeová a Davi estava próximo. Mais tarde, quando Jesus, o rei, fora rejeitado por Israel, a mensagem mudou para a palavra da cruz. E este evangelho é para todos. Tá vendo? O evangelho não é só para Israel, não, porque Israel rejeitou Jesus Cristo. Tá vendo? Então tem gente que pensa que o evangelho é só lá para Israel. Não. O evangelho é para todo mundo, entendeu? Continuando, para todo mundo que crê. Então a diferença para quem crê. Quem não crê não vai ser salvo. Mas o evangelho é para todos. Hospitalidade, 10:11. Nos tempos da lei, os viajantes dependiam da hospitalidade dos outros para terem um lugar onde ficar. Assim, a hospitalidade era muito valorizada nessa sociedade e muito se agradava em receber viajantes. Se os discípulos não fossem bem-vindos,
seria porque o chefe da casa rejeitaria a quem representava. Aqui há uma lição para nós. Seja qual forem os dons especiais ou habilidade que venhamos a ter, precisamos permanecer continuamente dependente do Senhor Jeová. Além disso, devemos renunciar ao uso de nossos dons em benefício próprio, preferir usá-los a serviço dos outros. É o que eu faço todos os dias aqui. É isso aqui que eu cumpro todos os dias, de segunda a domingo, 7 horas da noite, e de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após dia, até a volta de Jesus. Além disso, devemos renunciar ao uso de nossos dons em benefício próprio, preferir usá-los a serviço dos outros. É o que eu faço aqui, ó. Eu prego para quem precisa, igual no WhatsApp aí. As pessoas novas pedem oração constantemente, todos os dias aí. E a minha missão é essa, de ajudar quem crê e quem precisa. Não é ajudar aqueles que não precisam. Aqueles que não precisam, e quando eu falo não precisa, é aqueles que não têm Jeová, não têm Jesus, não têm Espírito Santo, que não obedecem a palavra, que não ouvem o pastor. Esses aí não merecem prestar serviço para eles, não. Mas quem crê, aqui está falando para quem crê na palavra, para quem crê, quem quer mudar de vida, igual lá no WhatsApp as pessoas clamam para mim, aleluia, quer mudar de vida. Prudente e simples, 10:16, eis duas qualidades vitais para os discípulos, mas que precisam ser bem dosada. Prudência sem simplicidade é simulação, e simplicidade sem prudência é ignorância. Quando as duas estão em posição de equilíbrio, o seguidor de Jesus demonstra previdência e confiança corajosa em Jeová. Prestou atenção nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Está assistindo bem com teus olhos, está ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Prudência sem simplicidade é simulação. E simplicidade sem prudência é ignorância. Tá vendo? Não adianta, se você não ter simplicidade, sua vida não é nada. E se você também não tiver prudência, né? Também não adianta nada. Quando as duas estão em posição de equilíbrio, o seguidor de Jesus demonstra providência e confiança corajosa em Jeová, tá vendo? Esteja preparado, 10:20. O que prepara um crente para enfrentar uma crise com sucesso é o compromisso e não a capacidade de discursar ou redigir. No século I, as pessoas convocadas para enfrentar o conselho governamental invariavelmente contratava um orador profissional com a incumbência de falar por eles. O cristão deve contar com o Espírito Santo e enfrentar seus perseguidores com confiança. Igual que aqui também não tem medo de ninguém. Aqui está preparado para tudo. Aqui não tem medo de ninguém, não. Não tem medo de ninguém da terra. Porque aqui já está pronto para derrotar qualquer inimigo através da oração ou na mão também. Vamos lá. Perseverar com firmeza. 10:22. O verbo grego eipomeno quer dizer perseverar pacientemente e não lutar. Até o fim não especifica um tempo particular, mas significa perseverar sem se desanimar. Alguns crentes têm perseverado até mesmo a ponto de perder a sua vida. Os exemplos dos martírios nos fazem lembrar de que não precisamos ceder à pressão, pois podemos encontrar forças no Senhor Jeová para perseverar. É isso, eu persevero é com o Senhor Jeová e com Jesus, com o Espírito Santo. É com a Trindade que eu persevero, né? Essa é a minha perseverança. Os cabelos de sua cabeça, 10:30. Jeová sabe tudo sobre nós. E ele leva isso em conta porque somos importantes aos seus olhos, tá vendo, né? Negar a Jeová, 10:33. Quando a negação se coloca em posição antagônica com a sabedoria, isso significa rejeitar as afirmativas de Jesus presente no Evangelho. Tá vendo, né? Isso aqui é para pessoas que ficam negando Jeová, negando Jesus, negando o Espírito Santo, negando a palavra.
a divisão entre o homem e seu pai. 10:34. As palavras de Jesus enfatizam a necessidade de total compromisso com o Senhor, ainda que isso signifique ir contra os desejos da família de uma pessoa. Mas eu queria voltar numa palavra muito mais importante que aqui, ó. A semelhança de Cristo, deveriam viajar em condições de pobreza e depender das pessoas a quem ministravam para satisfazer suas necessidades básicas de alimentação e hospedagem. Tá vendo? Então você que não dizima minha oferta, você não está cumprindo com a palavra aqui, ó, tá vendo? Ó? Vocês do outro lado aí, vocês que não ajudam a obra lá, vocês não estão satisfazendo a necessidade básica de alimentação e hospedagem, tá vendo? Então, ou seja, vocês que não são dizimistas e ofertantes, vocês não estão cumprindo isso aqui, ó. Tá vendo o que a palavra está falando aqui, ó? Deveriam viajar em condição de pobreza e depender das pessoas. Quando fala depender das pessoas, as pessoas são obrigadas a ajudar o evangelho, a palavra sim, tá vendo? As pessoas são obrigadas a ajudar a obra sim, tá vendo? Por isso que eu falo, meus irmãos e irmãs, sai fora só os profetas que não estudam a palavra, que não pratica a palavra, que não vive na palavra. Tá vendo lá? E depender das pessoas. Então, depender das pessoas significa dizimar e ofertar também. Tem que ajudar. Entendeu? E Jesus adverte que espere por hostilidade bem, como boas vindas, tá vendo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, vocês aprenderam que tem que dizimar e ofertar e ajudar a obra aonde que está ministrando a palavra, né? Ministrar é culto, pregar, para igual que eu faço culto. Então, as pessoas são obrigadas a ajudar. Sim. Então, não tem a pessoa falar que não é obrigado a ajudar, essas aí vai parar o inferno. Porque aqui que Jesus está falando aqui, ó. Deveriam viajar em condições de pobreza e depender das pessoas a quem ministravam para satisfazer suas necessidades básicas de alimentação. Agora aqui, ó. Eu ministro para quem precisa, entendeu? E se a pessoa não dizimar e ofertar, a vida dela é destruída. Então ela tem que ajudar a obra. Por isso que eu falo, tem que ajudar essa obra que eu estou falando aqui, somente para os inscritos, essa obra. Entendeu, né? Não ajuda a obra para vocês verem o que acontece. Por isso que eu falo, o evangelho, ele não é de graça, não. O evangelho nunca foi de graça. Tá vendo? Ela deveria viajar em condição de pobreza e depender das pessoas. Então como é que eu vou falar que o evangelho é de graça? O evangelho não é de graça, não. As pessoas são obrigadas a ajudar a obra. Tá? É obrigado a ajudar a obra. Olha lá, ó, para satisfazer suas necessidades básicas de alimentação e hospedagem. Tá vendo? Só que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não ensinam você essas coisas, porque outros lugares eles não andam na verdade, gente. Eles já estão indo para o inferno. Eles já sabem que vão ser condenados. Eles não podem seguir essa gente aí que não estuda a palavra. E nós estamos aprendendo. Tópico focalizado no esboço, preparação, pregação, prova, prática, propósito. Essa igreja veio para mostrar a verdade para vocês aí, para vocês não serem enganados. Para vocês não serem enganados aí, entendeu? Essa igreja veio para abrir seus olhos, somente para os inscritos aí. Para que vocês sejam inscritos, não sejam enganados por qualquer pessoa aí que vai chegando aí perto de vocês aí, entendeu? Para isso, falso profeta, falso profetia, falso irmão, falso amigo, que não vem enganar vocês. Tem essa igreja que veio para mostrar a verdade, para vocês não serem enganados, para vocês não caírem no laço do inferno, entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite estarei de volta com força completa, hein? Até lá, hein? É isso aí, culto da tarde. Isso aí. À noite estarei de volta. Esses mesmos dois canais, Soberano Jeová, o Jesus Cristo, o Espírito Santo. Te agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos que estão nesses dois canais. E abençoa também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Culto da noite estarei de volta. Que não para jamais e nem vai parar. Só vai parar quando Jesus voltar. Agora não.